Meu nome é Jobson Matheus, sou aluno do primeiro período de matemática do IF Sertão, Campus Serra Talhada, e hoje estamos com mais uma aula. Essa aula a qual vamos trabalhar inequações modular. E bem, inequação modular. E o que seria uma inequação modular? Bem, uma inequação modular será conhecida como modular quando ela for uma expressão que possui uma ou mais incógnitas dentro do módulo. Ou seja, primeiramente temos que lembrar o que é um módulo de um número e também temos que lembrar no caso de alguns sinais, ou seja, lembrar do que é de fato uma inequação, que é quando temos basicamente uma expressão e essa expressão ela vai ter uma desigualdade, seja ela maior ou maior que, seja ela menor ou menor que. Ou seja, quando essa expressão ela possui, no caso, um módulo, e ela possui alguma dessas desigualdades, então chamamos ela de inequação modular, que é o caso desses exemplos aqui. Bem, então vamos lá. Como de fato nós devemos resolver essa inequação modular? Bem, é bem simples no caso. Tendo ideia, por exemplo, esse segundo exemplo aqui, temos que x mais 1 em módulo, ele é menor que menos 5. Bem, o que fazemos de fato para resolver isso? Basta fazermos o seguinte, temos uma ideia do que seria. Um exemplo, tiramos primeiramente no módulo, x mais 1 mantendo como tudo está. Esse é o primeiro caso. Só que não é somente isso, porque por ele estar em módulo, e lembramos que o módulo basicamente é, de modo bem bruto mesmo, é a distância do valor daquele número até o ponto da sua origem, que seria o ponto, no caso, representado por zero, zero sendo a origem. Então dizemos que 2 e menos 2 eles vão possuir a mesma distância, essa distância sendo positiva para ambos os casos. Então isso quer dizer que sempre o módulo de 2 será igual a 2 e o módulo de menos 2, ou seja, o módulo de qualquer outro número negativo sempre vai ser menos aquele número. Por isso que sempre também vai dar positivo. Porém, vamos lá. Para resolvermos essa equação modular, já fizemos o primeiro caso, que é manter como tudo está, tirando x mais 1 de dentro do módulo. E vamos resolver no caso ela, que será x, que é menor, passando para o próximo membro, temos que ele fica negativo, então temos o menos 5 que vamos repetir. E mais 1, passando para o próximo membro, ele vai, no caso, trocar o seu sinal. Se ele é positivo, ele fica negativo, então temos menos 1. Menos 1. Dessa forma, temos que x será menor do que menos 6. Porém, esse não é o único resultado. Temos também que levar em conta que esse x menos mais 1, ele pode estar negativo, por exemplo, dentro desse módulo, ou pode estar positivo. Por isso que temos que fazer o seguinte, vamos novamente, o que dá dentro do módulo repetir normalmente, porém,
Agora nós vamos trocar o sinal. Ou seja, se é menor, então vamos colocar maior. E o menos 5, que não tem módulo, vamos também trocar o seu sinal, ficando dessa forma mais 5. 5 positivo, como você preferir. Então agora só nós resolvemos normal mesmo. Dessa forma ficando com o x, que será maior do que 5. Um está positivo, passo para o próximo membro negativo. Dessa forma, tendo que x será maior do que 5 menos 1, é 4. Então, dessa forma, temos que no conjunto solução, só a solução dessa inequação, ela será x que pertence aos números reais, tal, e x ele vai ser menor do que menos 6, ou x é maior que 4. Dessa forma, teremos que a solução dessa equação será x que pertence aos números reais, tal que esse x ele será maior do que 4, e esse x ele será menor do que o menos 6. Então, bem, todas em si elas vão quase seguir esse mesmo padrão. E o que é bem legal é que temos dois casos que o pessoal gosta muito de separar, mas que dá para resolver tranquilamente pelo primeiro ou pelo segundo caso. O que geralmente eu recomendo é o primeiro caso, que é separando as condições, fazendo primeiro um para fazer depois o outro. Mas o pessoal gosta muito de adotar que quando o módulo ele é menor do que o A, no caso, sendo a segunda parte, seja naquele exemplo que acabamos de ver, o menos 5, o pessoal gosta de resolver por uma inequação simultânea. Nesse caso, ele ficaria, como era o nosso exemplo anterior, tínhamos que x mais 1 em módulo era menor que menos 5. Nesse caso, eu teria o x mais 1 menor do que o menos 5. Era só dizer que isso seria menor, x mais 1 seria maior, na verdade, do que o menos 5, seu sinal trocado, no caso, menos 5, que eu iria, no caso, obter 5 positivo, que é menor do que x mais 1, e x mais 1 é menor do que menos 5. Então, nesse caso, quem ainda nunca estudou assim, a inequação simultânea, basicamente resolvemos dessa forma. O que fazemos em um membro, devemos fazer no outro. Ou seja, partindo do x, onde eu tenho uma incógnita, e eu tenho um mais um, eu vou resolver normal. No caso, eu não passaria esse 1 para o próximo membro, por exemplo, passaria para cá. Então, se eu passo o mais um para esse próximo membro, eu também tenho que passar esse mesmo mais um para esse outro membro. Então, nesse caso, eu ficaria com 5. O mais um passando para o próximo membro fica negativo, sendo menos 1. Mantém o sinal, no caso, que é menor. Repete o x, repete o sinal, repete o menos 5. E o mais 1, ele também vem para cá, sendo menos 1, já que trocou seu sinal. 5 menos 1 é 4. 4 seria menor que x. E
x seria menor do que menos 5, menos 6, menos 5, menos 1, perdão, que seria igual a menos 6. Dessa forma, obtendo a mesma solução que temos aqui. Então, dada uma revisada rápida sobre o que é a equação modular, vamos para a nossa primeira questão, que diz: ao calcular-se o produto de todos os números naturais que são solução da equação x menos 5 em módulo maior que x, ele é igual a... Então vamos lá, pessoal, já começamos com a questão aqui, ela é bem interessante, porque vejam bem, nós teríamos, tirando de módulo, x menos 5, que seria maior do que x. Isso mantendo tudo igual no caso. Mas perceba-se bem, se formos resolver, teríamos, vamos lá, colocar os mesmos termos nos mesmos lados da equação, ou seja, x, se esse x está nesse outro membro, passando para o próximo membro, ele ficaria negativo. Então ficaria com x menos x, que seria maior do que, se eu tenho 5 negativo, passo para o próximo membro, ficou 5 positivo. Olha, veja bem, x menos x, se eu tenho uma coisa e retiro essa outra coisa, então ficou o quê? 0. Ou como alguns deles, nada. Então se eu tenho x e eu retiro x, eu fico com o quê? Com 0. E 0 é maior do que 5. Opa, 0 é maior que 5? Isso aqui é o quê? Chamado absurdo. Chamado de absurdo. Então, no caso, como é que nós resolvemos esse caso de inequação? Bem, o macete que podemos fazer aqui interessante seria x menos 5 maior do que x. Só que agora nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Dessa forma, nós obtemos aqui no caso x menos 5 ao quadrado. Façam um favor, não resolvam com o x ao quadrado, no caso, mais 25, porque senão você erra a questão, porque aqui você está diante de um produto notável. Então, nesse caso, tem até uma, vamos dizer, um decoreba, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas, basicamente, para quem nunca viu, para quem nunca entendeu da onde vem esse no caso, esse produto notável, basicamente, como você tem x menos 5 elevado ao quadrado, é basicamente você fazer com qualquer outro número. Você não vai multiplicar ele por ele mesmo. Então você vai ter um x menos 5, que você vai multiplicar por x menos 5. E logo quando você fizer toda a distributiva, você vai obter logo o quadrado do primeiro termo, mais, só que nesse caso seria menos por conta do menos 5, ou seja, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, 2x, pelo segundo, quem é o segundo? 5. 2 vezes 5, 10. 10x. Menos 10x. E o quadrado do segundo, sabemos que qualquer número negativo ou positivo elevado ao quadrado, ou então elevado a um expoente par, ele sempre vai ser positivo. Então, menos 5 elevado ao quadrado, mais 25. Isso sendo maior do que x ao quadrado. Percebam bem, agora temos como resolver essa equação modular. Porque vamos agrupar os
termos semelhantes no mesmo lado da igualdade da expressão. Temos que x ao quadrado agora, esse x ao quadrado que está aqui desse outro lado, passando para o próximo membro, ele fica negativo, então menos x ao quadrado. Eu vou manter esse menos 10x desse mesmo lado da nossa inequação. Então temos que menos 10x. Agora esse 25 aqui está sem parte, ou seja, sem incógnita, eu vou passar ele para o próximo membro, ficando com maior que menos 25. Nesse caso, eu vou ter x ao quadrado menos x ao quadrado, pessoa que vai dizer corta, ou seja, mesma coisa de dizer 1 menos 1 que é 0, então x ao quadrado menos x ao quadrado é 0. Não vou nem repetir, colocar abaixo porque não seria legal, não seria de grande ajuda. Temos agora menos 10x, que será maior que menos 25. Agora prestem ultra grande atenção nesse outro caso. Por quê? Se nós estivéssemos diante de uma equação, vamos dizer, comum, uma igualdade, o certo seria fazermos o quê? X seria igual a menos 25, que vai ser dividido por menos 10. Então isso aqui vai ser logo, x vai ser igual a 2,5 positivo, porque menos vezes menos, ou menos dividido por menos é mais, então x é um número positivo, que não é inteiro, é com vírgula. Porém, se de fato formos seguir essa mesma lógica na inequação, teríamos que esse x ele seria maior do que 2,5. Só que aí você erraria a questão mais uma vez, por conta que você teria que levar em conta a multiplicação por menos 1. Essa multiplicação por menos 1, ela faz com que tudo aqui troque o sinal. Ou seja, menos com menos é mais, ficou 10x positivo dessa vez. Eu fico 10x. Esse sinal de menor, de maior, agora vai ficar menor. E menos 25 vai ficar com 25 agora. E agora eu tenho que esse x ele vai ser menor do que 25 dividido por 10. Então, x é menor do que 2,5. Acabou aqui? Ainda não. Porque lembra que nós temos que fazer para os dois casos? Ou seja, eu fiz o primeiro caso, que é mantendo tudo. Agora eu tenho que fazer o segundo caso, que eu vou fazer desse lado aqui por conta do espaço, que é mantendo tudo, que está em módulo, que seria o x menos 5, e trocando o sinal de tudo. Se é maior, agora vai ficar menor. Se é x, agora vai ficar menos x. Percebam aqui que eu não preciso fazer toda a maracutaia que eu fiz no nosso primeiro caso. Porque eu tenho que, agrupando os termos semelhantes, que é x nesse caso, como esse aqui está no segundo membro, passando e ele está negativo, passando para o primeiro membro, eu fico com ele positivo, ou seja, eu fico com x mais x. Agora, passando esse camarada menos 5 para o próximo membro, e repetindo o sinal, eu fico com menos, menor. E menos 5 passando para o próximo membro, fica com 5 positivo. Então, eu fico com x mais x é 2x. 2x será menor do que 5. E x
sendo ela menor do que 5 sobre 2. Dessa forma, calculando, no caso, resolvendo 5 dividido por 2, eu tenho que dar 2,5 ou 2,5. Obtendo dessa forma a mesma solução, o mesmo resultado. Porém, a questão ela pergunta: ao calcular-se o produto de todos os números naturais que são solução da inequação, ele é igual a... Então vejam, eu ainda não acabei. Eu obtenho a mesma solução para os dois. Porém, sabendo que x ele é menor que 2,5 e eu quero os números naturais, então preciso ter conhecimento do conjunto dos números naturais aqui. E, nesse caso, os números naturais menor que 2,5. Bem, conhecemos esses números, correto? Temos o 2, que ele vai ser verdadeiro, pois ele é menor do que 2,5. Temos 1. E, dependendo também do matemático, temos o próprio zero. Porém, o zero somado, perdão, nesse caso, ele perdeu o produto. Então, nesse caso aqui, ele não vai utilizar esse zero. Por conta que provavelmente a questão ela não quis adotar o método desse matemático. Ela teve ideia que o zero ele não é natural. Então, eu fico com 2 vezes 1, que é 2. Esse é o nosso produto. No caso, obtendo como resposta a nossa alternativa letra A. Próxima questão, ela diz: dada a equação x menos 3 em módulo menor que 6, dos valores a seguir, aquele que não faz parte do conjunto de soluções da equação é resolvendo. Vamos lá. Agora, sem um pouco da demora, ou seja, repete tudo. X menos 3 menor que 6. Vamos resolver. X é menor. Menos 3 passou para o próximo membro, fica com 6 mais 3. X será menor do que 9. Ou, mantendo tudo em módulo, x menos 3, trocando todos os sinais. Se é menor fica maior, se é 6 fica menos 6. X será maior, menos 6. Menos 3, passando para o próximo membro, fica mais 3. Temos então que x será maior do que menos 6 mais 3 menos 3. Logo, nossa solução ela é x, que pertence aos números reais, tal que x é maior do que menos 3 e x é menor do que 9. Agora, aquele que não faz parte do conjunto das soluções da equação, ou seja, vamos analisar todas as nossas alternativas aqui. Temos o menos 2. Menos 2, ele está nesse intervalo? Olha, se analisarmos, ele está. Pois menos 2, sendo o valor de x, ele ainda continua sendo maior do que menos 3. O 2 também continua sendo maior do que menos 3, mas menor do que 9. Agora, se formos analisar o menos 3, perceba, por mais que x e menos 3 esteja aqui no nosso intervalo, perceba-se que eu não tenho a igualdade. Eu tenho apenas que ele é menor, que menos 3 é menor do que x, e não igual a x também. Então, logo, esse menos 3, ele é a nossa resposta, pois ele não faz parte desse intervalo. Partindo para a nossa próxima questão, temos que resolver a desigualdade. Questão, mais uma vez, bem simples de se resolver.
temos que x menos 2 em módulo é maior ou igual a x. Então, temos o seguinte. Repete tudo. X menos 2 é maior ou igual a x. Temos que x será maior ou igual a x menos 2, passando para o próximo membro, fica mais 2. E x, que aqui está negativo, está positivo, passando para o próximo membro, ficou x menos x, que é maior ou igual a 2. Perceba que x menos x é 0. Opa, chegamos mais uma vez em 1. Absurdo. Agora, podemos resolver pelaquela condição de uma maracutaia, dizemos assim. Porém, é a mesma coisa, vamos obter sempre o mesmo valor, para o caso que nós mantermos o módulo e invertermos o sinal. Porque nesse caso nós vamos ficar com menos x aqui, tendo agora x mais x, que será menor ou igual a 2. X mais x é 2x, que será menor ou igual a 2. E x, nesse caso, ele será menor ou igual a 1. Resolvendo a nossa maracutaia, só para realmente vermos que isso aqui é verdade, teríamos x menos 2 maior ou igual a x, elevando ambos os membros ao quadrado, temos o quadrado do primeiro, como eu já expliquei, da onde vem, nesse caso, menos 2 vezes 2 é 4, 4 vezes x, 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4, e isso será maior ou igual a x ao quadrado. Eu vou logo adiantar aqui o processo. X ao quadrado menos x ao quadrado é 0. Fica dessa forma, menos 4x maior ou igual a 4 positivo, passa para o próximo membro, fica 4 negativo. Aí você, eita, olha, mas aqui o sinal está maior ou igual, no outro aqui está menor ou igual. Aí eu digo mais uma vez, calma, porque ainda nós temos a questão lá da multiplicação por menos 1, que vai trocar o sinal de tudo. Nesse caso vai ficar com 4x menor ou igual, porque também troca, a 4. X é menor ou igual a 1. Ou seja, mesmo resultado. Então, quem não queira fazer essa maracutaia, pode simplesmente resolver direto por esse método. Você vai obter as mesmas soluções. Temos mais uma inequação modular, que nesse caso vamos resolver normalmente, como já aprendemos. Mantém tudo que está no módulo. Nesse primeiro caso, mantém todos os sinais também, ou seja, maior do que x mais 5. Resolvendo, vamos agrupar os termos semelhantes. 2x, esse x que está positivo passa para o próximo membro, passa negativo, então fica 2x menos x, maior do que 5. 1 positivo passa para o próximo membro, fica negativo. 2x menos x é x, x será maior do que 5 menos 1, 4. O mantém tudo que está no módulo, agora trocando os sinais de tudo. Se é maior, fica menor. E menos x, menos 5. Perceba-se que nós temos aqui o sinal de menor. E aí, será que dava para resolver uma equação em simultâneo? Não, peraí, não dava não. Porque, ó, perceba que agora você não tem a condição do módulo. Assim, na verdade, até dá. Porém, eu aconselho sempre a fazer assim, separadinho, desse modo, com calma.
para conseguir analisar tudo de fato ao extremo. E principalmente quando você tem uma incógnita dos dois lados da equação, porque aí fica um pouco mais chato, mais complicado, precisa ter uma maturidade maior para se resolver. Resolvendo, temos que 2x menos x vem positivo, ficando dessa forma, mais x, que será menor que menos 5, menos 1, 3x será menor, menos 5 menos 1, menos 6. Então, x será menor que menos 6 dividido por 3. X será menor do que, veja que eu percebo agora que eu só tenho um sinal negativo, ou seja, o valor será negativo, a nossa resposta. 6 dividido por 3 é 2. X é menor que menos 2. Nossa solução é, perceba-se uma coisa bem legal também, x pertence aos números reais, tal que x será menor que menos 2, ou x será maior que 4. Uma coisa legal que dá para perceber é que quando nós tivermos o sinal de maior, sempre vai dar isso. Esse x que é menor a alguma coisa, com ou x maior que alguma coisa. E quando temos com o menor, sempre vai dar que x é menor e x é maior que alguma coisa. Eu fico um pouco confuso, mas exemplificando, imagine que você tem uma reta e você tem que imagine que você tem uma reta, você tem 2 e você tem 4. Eu dizendo que x é maior que 2 e x é menor que 4, eu tenho esse intervalo aqui. E nesse caso, sendo bola aberta. Ficou um pouco feio aqui, ficou um pouco confuso também, mas nesse nosso exemplo, imagina aqui que você esteja em cima das linhas, mas seja bola aberta, ou seja, x ele não vai assumir nem o valor de 2 nem o valor de 4, mas pode assumir qualquer um que seja maior que 2 e menor que 4, certo? Compreendido? Que são números infinitos. Mas o caso de eu dizer que esse meu x ele tem que ser menor do que 2, ou meu x ele tem que ser maior do que 4, perceba que agora eu não estou mais levando em condição as resoluções que estão em vermelho, mas sim em azul. Então, nesse caso, aqui, esse primeiro caso vai acontecer quando eu tiver o menor igual. E nesse segundo caso, eu vou ter quando ele for maior ou igual, ou então maior. Nesse segundo caso aqui, dessa forma. E tem pessoas ainda que eu acho bem estranho, na verdade, que considera esse intervalo como sendo que 4, no exemplo, seria menor do que x e x seria menor que 2. Eu acho bem confuso de a gente olhar para isso e se
e conseguir raciocinar, para ter vamos dizer, um raciocínio de como vai ficar aquilo em um gráfico. Então, eu acho que é bom dispensar essa representação e começar a adotar essa aqui. Vamos lá para mais uma questão. Temos que a soma dos números naturais que pertencem ao conjunto de solução da equação x menos 4 em módulo é maior ou igual a x é igual. Então, nesse caso aqui, queremos a soma dos números naturais. Primeiramente, vamos resolver a nossa equação modular. Vamos manter os sinais de tudo. X menos 4 será maior ou igual a x. Resolvendo normal, temos que, mais uma vez, vamos ter que recorrer àquela maracutaia, se quisermos. Porém, para adiantar, podemos já fazer logo direto o nosso segundo caso, que seria mantém tudo que está em módulo, troca os sinais de tudo que não está em módulo. Nesse caso, se está maior ou igual, fica menor ou igual. Se é x, fica menos x. Então, nesse caso, eu tenho que resolver direto. Tenho 2x, que é menor ou igual a 4. Nesse caso, eu tenho x é menor ou igual a 2. Ou seja, qual são os números naturais que pertencem a esse conjunto solução que seja menor ou igual a 2? Eu tenho, no caso, desse intervalo aqui, eu tenho o próprio 2, eu tenho 1, e dependendo nesse caso, que não levou em conta, provavelmente novamente, eu tenho 0. E 2 mais 1 é igual a 3. Resposta, letra C. Partindo para a nossa próxima questão, Fundação Getúlio Vargas, temos que multiplicando os valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente as desigualdades, obtemos, olha, presta atenção, aqui nós queremos multiplicando os valores inteiros de x. E temos basicamente duas inequações, então vamos ter que resolver cada uma separadamente. Então, sem perder logo tempo, vamos lá. Mantendo o sinal de tudo, x menos 2 será menor ou igual a 3. X será menor ou igual a 3 mais 2. X será menor ou igual a 5. U mantém tudo que está em módulo, trocando os sinais, ou seja, fica maior ou igual a menos 3. Tenho que x será maior ou igual a menos 3 mais 2. X será maior ou igual a menos 1. Solução. X pertence aos reais, tal que x será maior ou igual a menos 1, x será maior ou igual a 5. Temos já a nossa primeira equação resolvida. Vamos para a segunda. 3x menos 2 será maior que 5. Resolvendo normal, temos que 3x será maior que 7, que é 5 mais 2. X será maior do que 7 sobre 3. Repete tudo que está em módulo. 3x menos 2 e troca o sinal de tudo. Se é maior, fica menor. Se é 5, fica menos 5. Resolve normal agora. 3x será menor do que menos 5.
mais 2, 3x será menor do que menos 3. E x será menor do que menos 3 sobre 3. X é menor do que menos 1. Conjunto solução. Essa segunda equação. X pertence aos reais, tal que esse x ele será maior do que 7 sobre 3. Vamos colocar na verdade primeiro negativo. Esse x ele será menor do que menos 1. Ou x será maior do que 7 sobre 3. Lembra daquele caso que eu falei sobre a questão do maior? Quando é maior sempre vai ter basicamente... Agora temos que buscar os números que satisfazem as duas inequações modulares ao mesmo tempo. Temos que nesse caso o menos 1 ele satisfaz a primeira, porém ele não satisfaz a segunda, ou seja, os números que podem serem de fato assumidos por eles seria nesse caso os números que seja maior que 7 sobre 3 e os inteiros que seja maior do que 7 sobre 3 é o próprio 3, o 4 e indo até essa desigualdade que aí seria igual ao 5, o 5. Então temos que 3 vezes 4 vezes 5, 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 5 igual a 60. Desse modo, temos que a resposta lá de letra B. Partindo para a próxima, temos que considerar a desigualdade. O número de valores inteiros que x satisfaz a desigualdade dada é... Resolvendo, coloca tudo, 3x menos 2 menor que 10. Temos que 3x menos 2 será menor. Temos que 3x será menor do que 10 mais 2. X será menor do que 12 dividido por 3. X será menor que 4. Nesse outro caso, temos o ou, repete tudo que está módulo, 3x menos 2 será maior do que 10 menos 10. 3x sendo maior do que menos 10 mais 2, temos que x ele será maior do que menos 8. Solução: x pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 8 e x é menor que 4. Mas, perdão, na verdade, menos 8 dividido por 3. Nesse caso, resultando mais ou menos 8 dividido por 3 vai dar 2 e pouquinho. Então, um número que seja menor, que seja inteiro, seja menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Dessa forma, obtendo a resposta letra B. Última questão, temos que a solução da equação de 3x menos 10 em módulo é menor ou igual a 2x, é dada por... Temos então que px menos 10 é menor ou igual a 2x
Temos que resolvendo normal, temos x é menor ou igual a 10. Para o nosso segundo caso, mantém o módulo, troca o sinal de tudo, seja maior ou igual a menos 2x. Temos então que ficamos com 5x, será maior ou igual a 10, e x será maior ou igual a 2. Dessa forma, obtendo aqui, a resposta que seria a nossa letra E. Muito obrigado por mais uma vez assistir a nossa